Quando eu estou no ambiente de pessoas de sucesso, aquele ambiente, aquelas pessoas viraram agora são minha referência, me estimulam, eu olho, vejo o que é, vira uma referência. Referência produz um padrão. E o padrão agora gera o quê? Uma expectativa. E essas expectativas vão direcionar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. E os nossos comportamentos e atitudes produzem nossos resultados. Cara, eu quero mudar meu resultado. O que você vai ter que fazer? Mudar suas referências. Por que as pessoas na nossa sociedade têm aceitado o comum como se fosse normal? Eu já dei a explicação. Qual é? Referência. Você olha, abre a televisão, aí vem a novela. O pai transou com a mulher do filho, que sequestrou o filho da filha, que cobrou resgate. Já viram isso em novela? Sim ou não? O outro mata fulano que faz isso. A nossa mente, ela vive por referência. Fica em pé. Não fique em pé. Fique em pé. Vem cá, Marcelo. Eu tô grande ou não tô? Tô grande ou não tô? Tá vendo? Agora vem cá, Paulão. Senta. E agora? Não, fica em pé. E agora? Eu me tornei o quê? Eu saí de grande para pequeno sem ter mudado o meu tamanho. Apenas o que mudou foi o quê? Referência. Não gostei não. Não gostei dessa referência. Paulo, por que as pessoas têm banalizado tudo? Por causa de uma mídia nojenta, podre, de baixo calão. E aí eu olho morte. O que eu digo? Tu é bem, tu é vivo. Aí vê todo tipo de crueldade, isso tu é bem. E começa a aceitar uma vida medíocre, como normal, porque a referência que lhe é chegada, inconscientemente até, é uma referência muito... E comparado com essa desgraça toda, eu tô bem. Você não foge da influência das referências. Escreve. Você nunca conseguirá fugir da influência das referências. É muito fácil ser culto no meio de analfabetos. É muito fácil se achar rico junto a moradores de rua. É muito fácil se achar feliz no meio de pessoas o quê? Depressivas. É muito fácil ser bem-sucedido no meio de quem? Fracassados. Paulo, qual é o estigma e o comportamento de um fracassado? Aceitar as referências baixas, porque ele sempre estará o quê? Bem. Quem está entendendo isso? E qual é o estigma e o desafio dos grandes? Só aceitar referências altas e pagar o preço para chegar lá. Quem está entendendo isso, gente? Quando a referência é errada, pequena, sem valor, improdutiva, pobre, imoral, a mediocridade, fracasso, a dor se instalarão de forma inevitável. Porque todo ser humano, dentro dele, foi colocado o padrão da excelência de Deus. Nós nascemos com um padrão de excelência. E você pode se enganar vivendo um padrão. Olha as pessoas que vivem na esbórnia. Vai conversar. Depressivo, alcoolizado. Não importa. O padrão de Deus não é aquilo. E se você não respeita o padrão de Deus, você vai ter dor, fracasso, doença. Quem está entendendo isso? Meus filhos, isso é meu. Meus filhos nunca viram um baile de carnaval. Se você perguntar para um filho, o que é mangueira? Ai, pai, árvore, né? É o que eles vão dizer. Paulo, por quê? Todo carnaval, desde que eles nasceram, eu saí do Brasil. Para não ter perigo deles terem essa referência. Quem é que tem psicólogos aqui? Levanta a mão, quem é psicólogo? Psiquiatra. Tem psiquiatra? Psiquiatra e desenvolvedores de pessoas. Olha o que eu vou dizer. O que o mundo tem feito com as nossas crianças? Entre tantas aberrações. Vou ensinar o que é bullying para uma criança de 5 anos. Pode falar, meu Deus, fala. Eu vou dar referência do que é errado para uma criança? Porque eu não apenas ensino o que é certo, porque eu não dou apenas referência do que é certo. Não tem um material infantil que não ensine para uma criança o que é bullying antes dos 5 anos. E isso é uma estupidez.
Por que, Paulo? Não tem que aprender? Criança não tem discernimento, o córtex pré-frontal não está pronto, nem adolescente está pronto para não fazer bullying, quanto mais uma criança. E eu dou 2 referências, e agora ela aprendeu 2 coisas. Qual vai seguir? O respeito ou o bullying? Depende do seu estado emocional e do que ela vive em casa. E se ela é machucada, o que é que ela provavelmente vai fazer? Ou ela vai se vitimizar e vai provocar bullying que faça com ela, ou ela vai fazer bullying e não ia fazer nada, porque ela não sabia o que era bullying. E agora ensinaram. Criaram uma referência. Quem está entendendo? Pois é o caraca. É como ensinar uma criança sobre sexo com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Dá uma referência do que ela não sabia que existia. Que loucura! É insano. Ensina para o teu filho o caminho que ele deve seguir, e ele não se dirá dele. Não é, ensina para o teu filho todos os caminhos para ele escolher qual vai trilhar. Crianças que cresceram vendo seus pais brigando, discutindo, tiveram uma referência de quê? De homem, de mulher, de casamento, de lar, de respeito. E eu não estou afirmando que o filho que viu o pai batendo vai bater, a filha que viu a mãe bater, apanhando vai, mas é uma, ou ele segue igual, ou ele segue o contrário. Tem estudos que dizem que filhos que cresceram vendo o pai com um copo de bebida na mão tem 90% de chance de se tornarem drogados, mais do que quem não viu o pai. Só em ver o pai com um copo de bebida na mão leva o filho à droga. Suas referências, ok? Sua referência gera um padrão de certo, errado, bom, ruim, etc. Referência gera um padrão. Deixa eu fazer uma pergunta cultural para vocês. O que é um metro? O que é um metro? Uma medida, uma referência de medida. Quem criou isso? O homem. E como é que eu sei o que é um metro? Porque existe uma referência que virou agora um padrão. E onde é que está o padrão metro? Está na Suíça. O padrão metro está na Suíça, no Instituto na Suíça. Qual é o nome do local, Pedro? Sagres, na Suíça, no local, numa certa altitude, que é no Escritório Internacional de Pesos e Medidas em Sagres, na Suíça, numa altura específica, numa pressão atmosférica específica, e numa temperatura específica, porque na temperatura específica, na pressão barométrica específica, o metro tem exatamente um metro de platina tem exatamente aquele comprimento. Se alguém quiser saber o que é um metro, ele busca agora o padrão. Quem está entendendo isso? Mostra aí a foto, Pedrão. Sagres, Escritório Internacional de Pesos e Medidas. E aí está aqui a barra de ouro, a barra de ferro que determina o metro. E aqui, ó, da esquerda está 1 quilo. Quem é que determina o que é 1 quilo? O homem determinou. Mas quando eu sei que é 1 quilo? Tem um padrão. Onde é que está esse padrão? Está lá. Então, se eu quiser saber o que é 1 quilo, eu vou lá e comparo para ver se tem 1 quilo. Existe um padrão. Nós vivemos da mesma maneira. Quem está entendendo? Padrão. Vindo de uma referência. Paulo, e de onde vem a referência? Daquela medida de metro, daquela medida de comprimento que era mais usada. Cabe aqui, ó. Então eu posso manusear. E tanto manusear, alguém disse, vamos estabelecer isso como um padrão? Quem está entendendo? Porque era o demandado. Faz sentido para vocês? O que é cafona e o que é fashion? Depende da referência. Aquilo que mais pessoas usarem é o que? Fashion. Aquilo que só uma pessoa usar diferente de todo mundo é o que? Cafona. Muitas pessoas usando algo, eu sou exposto àquela referência, isso agora virou um padrão. Faz sentido? Então vamos voltar aqui para o nosso fluxograma. As suas referências, ou seja, aquilo que te estimula, fala aquilo que me estimula, aquilo que me chega, são as minhas referências, e elas produzem um padrão. Certo, errado, bom, ruim, alto, pequeno, um padrão. E o padrão agora gera o quê? Expectativas. Ou seja, se a pessoa chega com uma roupa diferente, ela quebra as regras, quebra o padrão. Ela rompe as expectativas, porque todo mundo espera que a pessoa chegue com aquele padrão de roupa. Faz sentido ou não? Se eu cheguei diferente, eu quebrei o padrão, rompi as expectativas. Vamos agora. Quando eu olho para minha referência de homem, e eu me contamino, estímulo de homem, esses homens que eu conheci, viraram lugar o quê?
o meu padrão. Sim ou não? Quando eu estou no ambiente de pessoas de sucesso, aquele ambiente, aquelas pessoas viraram agora são minha referência, me estimulam, eu olho, vejo o que é, vira uma referência. A referência produz um padrão. E o padrão agora gera o quê? Uma expectativa. Minha mãe, meu pai criaram referências, sim ou não? De comportamento, de sucesso. Essa referência, meu pai e minha mãe viraram agora um padrão. E agora meu pai e minha mãe têm o que sobre mim? Uma expectativa. Agora eles têm uma expectativa. Eu aprendi sobre mulher. Minha casa, minha mãe, minhas irmãs, minhas tias, mulheres subservientes, mulheres caladinhas, ingenuazinhas. Essa referência que eu tive virou de quê? Então agora isso me gerou eu quero que a minha mulher seja como? Quem está entendendo isso? E essas expectativas vão direcionar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. E os nossos comportamentos e atitudes produzem nossos resultados. Cara, eu quero mudar meu resultado. O que você vai ter que fazer? Mudar suas referências. Quer sucesso? Muito sucesso? Vou responder daqui a pouco. Essa vai ser daqui a pouco. Opa, toma uma boa. Pendura pra mim. Pendurar? De novo? Todo mundo tem um filho rebelde. Todo mundo tá com problema no casamento. E todo mundo tá meio quebrado. Ei, mas você não é todo mundo. Nem todo mundo tem garra. Nem todo mundo tem persistência. Nem todo mundo se prepara para alcançar suas metas. Nem todo mundo tem foco e age de forma intensa. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço do sucesso. Então não seja todo mundo, seja você.